Pouco cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Canta aí. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia eu senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Canta! Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Senhor. Glória. Irmãos, eu queria deixar aqui uma palavra para o seu coração. Aleluia. Que eu até vim aqui pensando em deixar uma outra palavra, mas quando eu dei aqui para a Késia falar, ela foi por um caminho, e aí meu pai aqui pegou o mesmo caminho, e eu não queria ficar longe desse caminho. E aí eu queria usar um texto aqui, que está em Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, se você tiver sua Bíblia aí, quiser acompanhar com a gente, é rápido, 5 minutos eu vou deixar uma palavra no seu coração. Aleluia. Marcos capítulo 16 fala da ressurreição de Jesus, e tem um acontecimento aqui que mexe muito comigo. Tem um acontecimento aqui que me traz algumas lições que eu gostaria de deixar para você. O texto diz o seguinte, capítulo 16, versículo 1. Minha prima Adriana, Deus abençoe, tia Renilza. Que lindo. E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro bem cedo, ao nascer do sol. Preste atenção no versículo 3. E diziam umas para as outras, 2 pontos: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Vou repetir o versículo 3. E dizia uma para as outras: quem nos revolverá a pedra do sepulcro? Mas olha o versículo 4. E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e ela era muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita,
vestido de uma roupa comprida e branca, e elas ficaram espantadas. Porém este homem disse: não vos assusteis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, mas ele já ressuscitou. Ele não está aqui. Olha aqui o lugar que o puseram. Esse é o texto que eu queria, tia Luísa, Que gracinha. deixar aqui para o coração da igreja. A Bíblia fala que, e passado o sábado, pastor Douglas, e passado o sábado, se você já ouviu algum tipo de pregação, você sabe que o sábado, ele te faz ligação com o número 7 na Bíblia. O sábado, ele é ligado em tipologias com o número 7. E o número 7 fala de perfeição. O número 7 fala de totalidade. Mas o número 7 também fala de um ciclo de tempo. O número 7 fala de um término de um ciclo de tempo. Quando eu olho para a Bíblia, por exemplo, eu vejo Deus criando tudo em apenas 6 dias. E no 7º, Deus descansa. Olha o ciclo de tempo. Um sonho. E ninguém conseguia interpretar. Então chamaram José para interpretar o sonho de Faraó. Sobre as 7 vacas magras, 7 vacas gordas. Você já conhece isso. E cada uma dessas etapas significava um ciclo. Porque 7 fala de um ciclo de tempo. Um dia, Saul foi infiel aos comandos de Deus. E Deus então manda um profeta lá na casa de Jessé para ungir um novo rei de Israel. Quando ele chega dentro da casa de Jessé, passam-se todos os filhos, os 7 filhos enfileirados. Quando o profeta ia ungir, Deus disse: negativo, não é nenhum desses aí. Aí mandaram chamar o mais novo. Lá vem Davi. Davi era o 8º. Olha que coisa profética. Os 7 que passaram diante do profeta, o Davi era o 8º. Então o 8º era uma nova história para Israel. Então o número 7 fala de um ciclo de tempo. E quando eu li para você aqui no capítulo 16, e passado o sábado, isso fala de um tempo. E qual foi o tempo que Jesus passou para viver esse momento de ressurreição? Quando você olha para o contexto, você vai ver que Jesus passou um tempo de traição. Você vai ver que Jesus passou um tempo de decepção com pessoas que estavam próximos a ele. Você vai ver que o meu Jesus passou por um tempo de lágrimas, porque ele foi orar e chorava. Você vai ver que o nosso Jesus passou por um tempo de angústia num grau máximo. Eu não estou falando de Davi, eu não estou falando de Abraão, eu não estou falando de José, eu estou falando de Jesus. O próprio Jesus teve o seu momento de pedir a Deus para passar dele aquele momento. Quem não lembra daquela frase que o próprio Jesus disse ao Pai: Deus meu, por que me desamparaste? E para mim, pessoalmente, esse aqui é o pior tempo. Qual tempo, pastor Kelly? É o tempo do silêncio de Deus. Quem sabe eu estou aqui agora falando para alguém na live que já cantou com meu pai, já ouviu a minha irmã, já cantou com as lives de hoje, já pregou, já fez, já aconteceu, mas a gente está vivendo um tempo que talvez é o tempo do silêncio de Deus. Irmão, o silêncio de Deus às vezes machuca mais do que a guerra com o diabo. Porque quando o diabo se levanta, você sabe que há poder no seu joelho quando é dobrado. Satanás, quando se levanta contra a sua casa, você sabe que uma consagração resolve. Você sabe que um jejum resolve. Mas o problema é que quando você entrega nas mãos de quem pode resolver, e quem pode resolver te dá as costas. Foi isso que o Jesus se sentiu. Só que aqui tem uma palavra profética para a gente que está aqui. Para essas 31 pessoas que estão comigo aqui na live. Eu li para você assim, e passado o sábado. Então, eu começo a dizer para você que tudo isso que você está passando
tempo de traição, tempo de angústia, tempo de sofrimento, tempo de lágrima, tempo de bater em porta que não se abre, tempo de se decepcionar com pessoas que eram para te ajudar e não te ajudam, tempo de ingratidão. Eu queria te dizer que isso vai passar. Aleluia. Essa decepção não é eterna. Nenhuma tempestade dura para sempre. Vamos usar o contexto que a gente está vivendo, essa guerra que a gente está vendo aí, sobre vírus, sobre pandemia, você recebe? Isso vai passar. Você vai ter um testemunho para contar. Você vai deixar de falar de apenas vitórias de pessoas e vai começar a dizer assim: sabe aquele tempo onde a situação se apertou? Sabe aquele tempo que todo mundo tinha que ficar dentro de casa? Olha o que eu estou dizendo para você, eu sou profeta para dizer isso para você. Tem gente que ficou trancado dentro de casa e estava brigado com o esposo, estava brigado com a esposa, mas não teve saída, teve que ficar dentro. E quando você ficou dentro, você entendeu a necessidade de se unir. Então, essa crise foi quebrada na sua família. Ou seja, Deus está usando aquilo que era para te afastar, para te trazer para perto dele. Eu ministro sobre a sua vida um tempo do quebrar do silêncio de Deus. Que essa luta que você está passando como autoridade de Deus para dizer isso para você, isso vai passar. Eu não sei se vai passar amanhã, eu não sei se vai passar depois da manhã, mas o meu Jesus enfrentou tudo que ele podia enfrentar para te dizer: vale a pena. Aguenta o processo, suporta o processo. Quando o meu Jesus pediu para passar dele o cálice, sabe qual foi a resposta de Deus? Nenhuma, mandou um anjo. Sabe o que o anjo trouxe? Um lenço para enxugar as lágrimas de Jesus. Às vezes a gente ora pedindo a Deus para nos livrar dos processos, e aí Deus está dizendo para alguém aqui hoje: eu não posso te livrar de alguns processos, mas aonde você pisar, eu piso com você. Aleluia. Aonde você entrar, eu entro com você. Lembra de Daniel? Dentro da cova? Deus não livrou ele da cova, mas lá dentro ele teve um testemunho novo. Então, eu queria deixar essa palavra para você: vai passar. Amém. Só que algo me chama a atenção aqui, que as mulheres, elas compraram, Kézia, aromas para levar, para ungir o corpo de Jesus. E elas tinham um propósito. Qual era o propósito? Embalsamar o corpo de Jesus. Mas a Bíblia diz que quando elas chegaram lá, quando elas saíram com propósito para ir no lugar de morte, elas estavam indo para um sepulcro. Quando elas chegaram no sepulcro, elas receberam uma notícia: que não estava mais morto. Então eu libero a segunda palavra para você que está aqui comigo na live hoje. Eu vim profetizar que 2020 só está começando. Amém. E ele não vai terminar do jeito que a gente está começando. Aleluia. Pastor Kerley, como que 2020 vai terminar? Você recebe? Levanta a mão aí, pega. Glória. Eu profetizo que este ano é o ano de você receber boas notícias. Amém. No lugar que você sabe que teria morte, você vai ouvir alguém te dizendo: ressuscitou. Aleluia. Vai ter vida. Seu casamento vai ressuscitar. Amém. Seus filhos, mundo espiritual, vão ressuscitar. Aleluia. Sua vida espiritual vai ressuscitar. Aleluia. Eu ministro, profetizo isso na sua vida, que você ouvirá testemunhos, você ouvirá pessoas te dando boas notícias. Quer saber de uma verdade, meu irmão? Eu não sei de onde vem, se vai vir do advogado, se vai vir do juiz, se vai vir de gente que fechou a porta para você, mas se você já deu como enterrado, se você já deu como porta fechada, aquele que te prometeu é fiel para cumprir. É verdade. Glória a Deus, aleluia. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. Eu não sei se pelo menos 10 pessoas nessa live aqui recebem. Estou vendo muitas pessoas dando amém, muitas pessoas recebendo, mas eu ministro sobre a sua vida, que o homem, ele vem e coloca um ponto na sua história, mas o meu Deus é o Deus que começou a nossa história. Aleluia. E o Deus que começou a história, ele é o dono da história. Ele vem embaixo do ponto e coloca uma vírgula. Sabe o que significa ponto e vírgula na língua portuguesa? Que a história vai continuar. Aleluia. Eu profetizo que Deus está colocando hoje uma vírgula debaixo do ponto que colocaram para gente. A morte não tem poder. Então a segunda palavra que eu vim profetizar para você é que onde tinha morte, você vai ter notícia de vida. Aleluia. Terceira coisa que eu queria deixar para você, e aqui a gente vai orar para encerrar. Observe que as mulheres, elas compraram aroma
no intuito de ungir o corpo de Jesus. Elas compraram aroma para embalsamar Jesus. Só que havia uma interrogação na mente delas. E essa é a interrogação que tem na mente de algumas pessoas aqui hoje. Qual era a interrogação? Quem vai nos remover a pedra? Quem vai tirar aquele empecilho de lá? Gente, entenda que a pedra aqui fala de bloqueio. A pedra aqui fala daquilo que está atrapalhando você cumprir um propósito. Consegue entender? Só que mesmo elas sabendo, se você não pegar esse negócio aqui, vou desligar, hein? Mesmo elas sabendo que tinha um bloqueio, essas mulheres são sensacionais, porque elas não deixaram de caminhar. É verdade. Elas sabiam que tinha um bloqueio, elas perguntavam uma para as outras, gente, quem vai tirar aquela pedra? Mas mesmo assim a Bíblia diz que elas caminhavam na direção do propósito. Eu não sei qual é o bloqueio, mas continue caminhando. Continue caminhando. Meu pai, elas tinham uma pergunta: quem vai nos tirar a pedra? Só que a Bíblia diz que elas estavam com aromas na mão. E observe comigo algo aqui, que a Bíblia diz que elas caminhavam carregando os aromas. E aroma na Bíblia fala de louvor. Olha onde eu entrei na palavra. Adoração. Aroma fala, pastor Samuel, irmã Norma, seja bem-vindo, Deus abençoe. Aroma fala de glorificação. Aroma fala de homenagear. Aroma fala de render graça. Então, a Késia falou de louvor, o pastor Renê falou de louvor, e agora eu estou falando de adoração. Aquelas mulheres estão caminhando, carregando nas mãos adoração. E enquanto elas caminham levando adoração, a Bíblia diz que Deus enviou um anjo para remover a pedra. Você recebe essa palavra num tempo de escassez, no tempo de pandemia, no tempo de crise, no tempo de esgotamento psicológico, emocional. Enquanto a igreja marchar na terra adorando, quem vai remover a pedra não são os homens. Aleluia. Glória a Jesus. Quem vai remover a pedra não é o presidente. Quem vai remover a pedra não é os homens que você acha. Eu quero declarar que enquanto não faltar louvor na sua boca, não vai faltar livramento. Aleluia. Enquanto tiver adoração nas tuas mãos, enquanto tiver adoração na sua vida, ô meu irmão, você tem que sair para trabalhar, vai adorando. Amém. Tá faltando coisas para você, vai adorando. Por quê? Porque enquanto você caminha e enquanto você carrega adoração, eu profetizo que a pedra está sendo removida. Aleluia. Essa doença, essa preocupação, coloca a mão na sua mente aí se você tem fé. Eu sou assim, irmão. Ministro, bota a mão na sua mente aí. Tem gente que na hora de dormir a mente está turbada, está pensando como vai ser amanhã, está perdendo o sono, o inimigo está trabalhando dentro da tua mente, mas na autoridade do nome de Jesus, nós não estamos aqui brincando de fazer live. Eu ministro sobre a sua vida, que toda confusão da sua mente caia por terra, e você volte a ser o adorador que você é. Bota louvor na sua boca, não tem obra de macumbaria, não tem obra de feitiçaria. Todo o demônio do inferno que se levantou contra a sua casa, contra a sua família, ele vai bater em retirada. E Deus vai tirar a pedra, porque Ele é fiel. Glória a Deus. Ele é fiel. Aí eu lembro de Josafá no meio de uma notícia tenebrosa, igual a gente tem vivido, que trouxe medo para o coração dele, porque não é pecado sentir medo. O problema é quando o medo nos paralisa. E ele não deixou o medo paralisar ele. O que ele fez? Reuniu o povo, igual eu estou aqui na minha casa. Eu, mãe, pai, Késia. Eu não sei onde você está. Reúna seu povo. Aleluia. Convoca, congrega as pessoas aí, chama filho, bota sentado na mesa. Ah, pai, não sei orar, mas fica aqui e ouve a minha oração. O que Josafá fez? Apregoou jejum e oração. 2, reconheceu que ele, como rei, próspero, tinha exército, mas eles não sabiam o que fazer. Ele disse assim: Senhor, em nós não há força. Reconheça a sua fragilidade. O que essa pandemia está fazendo, Pai, com o povo? O que essa pandemia está fazendo? Gente de dinheiro, gente poderosa que mora em mansão, que tem condições, mas não sabe o que fazer agora. Porque quando a situação vem, meu irmão, é para rico, é para pobre. Todo mundo no mesmo barco, todo mundo na mesma situação, todo mundo no jejum e oração. Então repare isso aqui.
Deus conseguiu fazer todo mundo ficar no mesmo nível. Deus conseguiu fazer todo mundo ficar no mesmo propósito. E quando todo mundo se une no mesmo propósito, não tem racha, não tem divisão, não tem guerra, não tem disputa, Aleluia. ele vem com resposta. E qual foi a resposta? Essa guerra não é sua, essa guerra não é vossa, mas eu vou pelejar a sua guerra. Aí Josafá recebe a palavra profética, e aqui eu encerro. Ele recebe uma palavra profética dizendo assim: Josafá, assim te diz o Senhor, essa guerra não é sua. No versículo 19, o versículo seguinte, o que ele faz? O povo ainda estava sendo ameaçado, Kézia, mas Josafá bota o rosto no chão e começa a adorar. Aleluia. Glória a Deus. E aí todo mundo que vê Josafá adorando, adora também. Reparou que a vitória não tinha chegado ainda, mas ele já estava adorando, porque ele acreditou na palavra profética. Foi por isso que ele disse: crê no Senhor vosso Deus e estará salvo. Tu e a tua casa. Crê nos seus profetas e sereis bem sucedido. Irmão, há poder numa palavra profética. Aleluia. É isso que eu estou deixando aqui para você, uma palavra profética. Aí Josafá levantou o exército e disse assim: coloque o ministério de louvor na frente. Meu Deus. E a Bíblia diz que quando eles começaram a adorar, Meu Deus. o exército foi desbaratado. Irmão, você crê em palavra profética? Aleluia. A igreja está se levantando para orar. Amém. A igreja está se levantando para adorar. Glória. E eu profetizo, junto com milhares de homens de Deus, milhares de mulheres de Deus agora, que estão conectados no Brasil afora e fora dele, embaraçado. Em nome de Jesus. Eles vão guerrear entre si, mas a igreja vai cantar o hino da vitória. Termina essa palavra dizendo para você: lembra de Paulo e Silas? Dentro de uma prisão, açoitados, mãos, pés presos, perto da meia-noite. A Bíblia diz que eles usaram aquilo que eles tinham. O que eles tinham? Voz. Um canta e um ora. E eles começaram a fazer o culto deles dentro da circunstância difícil. E a Bíblia diz que Deus trouxe um terremoto que abalou a estrutura. Irmãos, eu estou para ver Deus trazer um terremoto para essa nação, que vai abalar as estruturas do Congresso. Meu Deus. Vai abalar a estrutura da igreja. Vai abalar a estrutura da sua casa. Olha para cá. A Bíblia diz que quando o terremoto veio, as cadeias se abriram. Só que o que me chama a atenção é que não foram só as cadeias de Paulo e Silas que se abriram. Todas as cadeias foram abertas. Inclusive de quem não cantou. Meu Deus. Inclusive de quem não pregou e de quem não orou. O que você está falando, Kelly? Eu estou dizendo que por causa de você nessa live aqui, tem gente que não acredita, mas está dentro da sua casa, que vai receber a bênção por você. Eu creio. Tem gente que está sendo poupado na sua família. Cadê seu filho? Cadê sua filha? Está onde? Glória a Jesus. Você não sabe, né? Mas Deus sabe. E por causa de você, se conectada com Deus, Glória. por causa de você, tem livramento vindo para os seus. Aleluia. Quantas vezes Glória a Deus. o inimigo armou laço para a minha morte? Quantas vezes Satanás achou é hoje que ele desce a sepultura? Quantas vezes Satanás armou laço para minha irmã nas madrugadas da vida? Mas por causa de um Paulo e Silas que estavam no jejum, na oração, no louvor, na oração, na adoração, Deus enviou o escape. Amém. Eu termino essa palavra dizendo para você: adore, meu irmão. A pedra vai ser removida. Glória. Seus inimigos serão desbaratados. Estou pegando Bíblia para você. As cadeias vão se abrir, você vai cantar o hino da vitória. Amém. Eu poderia falar para você de Josafá, quando acabou a água, e ele chama o tangedor. Quando o tangedor começou a tanger, Deus trouxe o poder sobre a vida dele. Glória a Jesus. Eu quero orar com você, quero ministrar essa bênção sobre a sua vida, e no final eles vão terminar louvando. Coloque aí a mão na direção do seu coração para nós orarmos. Pai, em nome de Jesus, essa é a sua palavra. Nós não estamos aqui brincando de fazer culto. Senhor, Tu sabes do nosso coração. Tu sabes, Senhor, que talvez aqui não temos milhões de pessoas conectadas conosco aqui, mas temos aqui algumas pessoas, tem 36 pessoas aqui comigo. Eu não falei nada da minha vida, eu não falei nada da vida de ninguém. Eu preguei a Tua palavra. Eu aprendi, Deus, que o poder, ele nunca foi do pregador. O poder sempre foi da Tua palavra, porque a Tua palavra é que entra
entra no lugar que nós não podemos entrar. Senhor, quantas vezes eu fiquei dentro de um quarto, dentro de uma casa, com preocupação, porque somos humanos, Pai. E o Senhor ministrou essas palavras no meu coração, e eu estou aqui compartilhando com os meus irmãos. Pai, pode faltar dinheiro, Pai. Pode faltar pessoas do nosso lado. As pessoas podem nos abandonar. Te abandonaram, Jesus. Deus, a gente pode sentir angústia. O Senhor sentiu, nós não somos melhores que o Senhor, Pai. Deus, o Senhor passou isso tudo porque queria mostrar pra gente que é possível passar. Mas queremos só te fazer um pedido nessa noite, Pai. Contempla esse jovem agora. Contempla essa mãe que está com o celular na mão chorando. Tem gente que está chorando agora em silêncio para não fazer barulho dentro de casa. Contempla essa irmã que está agora com o coração aí, com a mão no coração, conectada com essa fé. Senhor, eu te peço, entra com providência. Senhor, tu és Deus que conhece a necessidade. Tu sabes, Deus, essa confusão dentro dessa casa. Eu repreendo na autoridade do nome de Jesus. Satanás, perca força agora. Senhor Deus, nenhum mal vai nos suceder. A praga não chegará na nossa tenda. Há uma blindagem sobre as nossas vidas. Visita a casa dos meus irmãos, Pai. Trata, Senhor, no coração de cada um. Dê paz. Senhor, declaramos que essa noite será uma noite de bênção, de vitória, Pai. Que a sua paz, que excede todo entendimento, invada o nosso ser. Nos dá a certeza, Senhor, que pode nos faltar tudo, mas nunca pode nos faltar o poder de te adorar, Senhor. A tua presença conosco, até nos momentos difíceis, porque nós cremos que não dura para sempre. Nós contaremos um testemunho. Não haverá desistência, Senhor, da nossa parte. Não haverá, Senhor. É no meio do caminho que a tempestade vem, Pai. Foi no meio do caminho que o Senhor chamou Pedro, e Pedro desceu daquele barco. Pedro andou com ele naquele barco, Pai. Oh Deus, a tempestade não tinha cessado ainda quando Jesus chamou Pedro, porque o meu Jesus não depende de circunstâncias favoráveis para nos fazer andar sobre as águas. Mesmo que esteja ventando forte, quando o Senhor chama e tem fé em nós, nós pisamos sobre as águas e nós vamos andar. Eu ministro a bênção do Senhor sobre a casa do meu irmão, sobre a família do meu irmão. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Vamos declarar uma canção. Vamos terminar com a canção? Qual canção? Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado ao faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor.